da pandemia do novo coronavírus, os médicos diziam que o grupo de maior risco era dos pacientes com doenças pré-existentes. Mas ao longo das semanas perdemos centenas de pessoas fora desse perfil. E o fator comum entre muitos desses pacientes é a obesidade. Para falar dos riscos que o sobrepeso pode trazer à nossa saúde, o Ideias e Debates de hoje recebe o cirurgião bariátrico Dr. Carlos Aurélio Schiavon. Oi, como Bem-vindo, vai? Dr. Carlos. Obrigado, obrigado aos E a seus... nutricionista, a nutricionista da Faculdade de Medicina da USP, doutora Graziela Ravassi. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Mel. Obrigada a todos também por estarem assistindo. Eu queria começar fazendo uma pergunta para ambos aqui. Se existe, a gente vê muita gente falando eu sou um gordinho saudável, eu não tenho problemas. Isso existe efetivamente? Eu queria começar, doutora Grazi, por favor. Então, vamos pensar uma coisinha antes da gente imediatamente responder se existe gordinho saudável ou não. Se a gente considerar que um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas são desequilíbrios nutricionais, e que esses desequilíbrios nutricionais, eles ao longo da vida, eles podem favorecer o desenvolvimento de doenças crônicas. Isso significa que uma alimentação desequilibrada, que na verdade ela contenha alimentos que, ao invés de nos fornecer nutrientes, deixam o nosso corpo no déficit nutricional. E esse déficit nutricional impacta em diferentes funções do nosso corpo. Ao longo da vida, a gente vai ter o resultado desses desequilíbrios nutricionais na forma de uma doença. O que a gente tem que considerar é que os exames atuais, como por exemplo o tradicional exame de sangue, muitas vezes ele detecta alguns desequilíbrios que já estão instalados no organismo, como, por exemplo, uma resistência à insulina, o aumento de triglicérides, que favorece muito o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, o excesso de outras lipoproteínas. Mas, se a gente considerar que para você chegar nessa desordem clínica, existem os desequilíbrios anteriores. Muitas vezes esse gordinho saudável, ele pode apresentar desequilíbrios antes de ele se tornar clinicamente diagnosticado e que ele não é diagnosticado nesse exame de sangue tradicional. Se a gente considerar toda essa premissa, não existe um gordinho saudável. Se a gente considerar a premissa de que só no exame de sangue a gente consegue detectar essa desordem que é associada ao desenvolvimento de doenças, então, ok, pode existir um gordinho saudável. Porque os desequilíbrios nutricionais, eles vão sendo acumulados ao longo da vida para que eles efetivamente gerem uma doença. Né? Como, por exemplo, muitas vezes o diabetes, ele pode começar com um desequilíbrio que começou lá no intestino. E esse desequilíbrio, até ele se tornar uma resistência à insulina, ele começa com desordens no metabolismo de aminoácidos, né? E que o exame tradicional não é capaz de detectar. Doutor Carlos, o senhor concorda com a doutora Graziela? O senhor acha que realmente não podemos falar nesse saudável? Olha, com certeza hoje em dia, apesar de algumas pesquisas mais antigas terem mostrado esse paradoxo, né, que existiria uma faixa de pacientes com um aumento do peso que seriam mais saudáveis que os pacientes com peso normal, a gente sabe hoje que o fato de você estar com excesso de peso por si só, independente de ter diabetes, hipertensão, colesterol alto, outras doenças, só a obesidade por si só é um fator de risco para várias doenças. Então, realmente,
hoje não acreditamos que exista essa figura, particularmente não gosto do termo, inclusive, porque carrega um estigma de gordinho saudável e até cria uma falsa impressão, né? Então, na verdade, não. Obesidade é uma doença crônica e mesmo quando você ainda está em sobrepeso, que seria uma característica anterior a ter obesidade, você já tem alguns riscos aumentados. Então, o bom mesmo é ter um peso adequado para a sua estatura, para a sua idade, para a sua compleição física. Esse é o ideal. Uhum. Eu iniciei o programa com essa pequena provocaçãozinha aí, porque a gente vê muita gente achando que só os exames clínicos são suficientes aí para que a gente consiga, para que a gente esteja enquadrado aí no que diz ser saudável, né? E a gente viu, como eu falei no começo do programa, muita gente que faleceu e que não estava em tese no grupo de risco do coronavírus, seja pela idade, seja porque não tinha as doenças pré-existentes, e o que tinha em comum era o sobrepeso. E eu queria saber de vocês se a constatação disso, de alguma forma, aumentou o fluxo de pacientes no consultório, né, de pessoas preocupadas com essas consequências que o sobrepeso pode trazer na vida das pessoas. Doutora? Na verdade, como a minha especialidade é mais oncologia, então eu tenho uma demanda um pouco aumentada desse tipo de paciente já é uma rotina, né, considerando que a obesidade aumenta aí cerca de mais de 10 tipos de câncer, né, aumenta o risco do desenvolvimento de mais de 10 tipos de câncer. Então, eu acho que o fluxo, ele continua aumentado. E, na verdade, eu acho que assim, não foi eu acho que foi um pouco diferente. Não foi a quarentena que evitou que essas pessoas continuassem a procurar um aconselhamento nutricional, né? Para mim foi assim. Mesmo o online, ele continuou na sua rotina quase que normal. Doutor Carlos, o fluxo do seu consultório aumentou depois da pandemia por conta das pessoas terem ficado assim um pouco assustadas aí com esse fator de risco do obeso? Olha, para te dizer assim que aumentou, ainda é um pouco cedo, porque até ainda tem o impacto da própria pandemia de pessoas ainda não virem aos serviços médicos. Porém, eu já tenho visto pacientes comentando, pacientes que já estavam pensando em cirurgia bariátrica, comentando que gostariam de até apressar o processo porque ficaram um pouco assustados. Isso não é só uma questão brasileira, no mundo inteiro a obesidade entrou mais no foco. A Inglaterra tem um programa novo aí de combate à obesidade muito forte e a pandemia de coronavírus trouxe esse tema mais à tona, o que eu acho bom, porque realmente a sociedade precisa encarar de frente esta que talvez é a maior pandemia dos tempos modernos, que é a obesidade, não é o coronavírus. Antes da pandemia, a gente já tinha o problema, como o senhor acabou de falar, doutor Carlos, o problema da obesidade já era um problema muito significativo no Brasil. A gente tem dados aqui da Secretaria do Ministério da Saúde, que subiu 67,8% nos últimos 13 anos o número de pessoas com sobrepeso no Brasil. Isso é muito significativo porque impacta em todo o sistema de saúde, né? E aí, eu queria saber como que vocês avaliam que a gente chegou a esse aumento de 67,8%. Se ele se deu por causa das pessoas que passaram por esse processo de autoaceitação, eu sou bonita, gordinha e eu quero estar com meu sobrepeso e ser respeitada por isso, é fruto desse processo de autoaceitação, ou existem outras consequências aí que a gente nem discutiu nesse momento? Doutor Carlos? Na verdade, assim, a obesidade,
sabidamente, isso é comum se ouvir, é uma doença multifatorial. É um grande erro taxar a pessoa com obesidade de uma pessoa preguiçosa, que só Uhum. faz comer e não faz mais nada. Isso é um erro, isso traz um estigma que só piora a condição dos pacientes e piora a abordagem terapêutica. Uhum. Então, eu acho que, assim, com certeza, o mundo moderno, com cada vez menos atividade física e cada vez mais alimentação inadequada, como a doutora Graziella pode falar melhor, rica em carboidratos, rica em gorduras, com certeza isso impactou no aumento da obesidade. Sem dúvida alguma, Uhum. alimentação e falta de atividade física é um fator importante. Porém, tem pessoas que ganham mais peso e outras que ganham menos peso e outras que nem ganham, né? Então, Uhum. tem outros fatores, como fatores genéticos, fatores ambientais, tem uma série de coisas envolvidas. O mundo inteiro sofre com essa pandemia, não é uma característica brasileira ou americana, é no mundo inteiro, até países conhecidamente magros, entre aspas, como o Japão, por exemplo, está aumentando a obesidade. E a gente tem que encarar isso de frente e tem que entender que a obesidade é uma doença e não é para ser tratada como a história do gordinho, eu me acho legal assim e pronto. Uhum. Tudo bem, as pessoas podem até se sentir bem, algumas pessoas podem até se sentir bem com o peso que elas estão, mas fato é que isso é ruim para a saúde delas e a cada aumento de peso, pior a situação pode ficar. Então, eu acho que é multifatorial e, sem dúvida alguma, precisa ser enfrentado. E a gente tem que deixar um pouco de lado essa ideia que os gordinhos, bem entre aspas, são felizes. São coisas diferentes. A pessoa até pode ser feliz, mas ela com certeza enfrenta problemas de saúde, enfrenta preconceito, enfrenta dificuldades no seu dia a dia. Isso é inegável, é só conversar com essas pessoas. Doutora Grazi, a senhora acha que esse processo de autoaceitação, entre aspas, é prejudicial nesse sentido do que o doutor acabou de falar, de que acaba você perdendo um pouco as regras da coisa toda e aí traz uma consequência grave para a própria saúde e até, se a gente for analisar de um modo geral, para a saúde pública? Então, o que eu acho, na verdade, Mel, é que a gente tem que separar a autoaceitação do comodismo, talvez, de não tomar uma atitude em seu favor. Então, em Uhum. favor da sua saúde. Então, como o Dr. Carlos falou, e eu concordo com tudo que ele falou, que a obesidade ela é uma doença multifatorial, então tem vários fatores envolvidos, não é só o fato, né, de comer alimentos, ter uma dieta desequilibrada, ser sedentário, mas também existem fatores genéticos e comportamentais que estão intimamente relacionados com o desenvolvimento de obesidade, e isso acarreta num prejuízo da vida cotidiana do paciente significativo. Então, ele tem menos rendimento, tem distúrbios do sono, né? Tem várias desordens, né, que impactam na vida cotidiana. Agora, o fato dele se autoaceitar, de falar, ok, eu estou nessa condição, e ele reconhecer que essa condição pode não ser a ideal para uma qualidade de vida, que tenha, que seja de vida produtiva, ele tem que tomar uma atitude para isso. É diferente de você se autoaceitar e falar assim, ok, eu tenho obesidade e ok, eu não vou fazer nada contra isso. Tem outro fator também que eu acho que contribui um pouco com esse aumento da obesidade, é o surgimento de a cada ano um alimento milagroso ou um alimento que vai destruir a sua saúde. Às vezes, né, essa proposta ela vem com um apelo de que você vai emagrecer. Se você ingerir isso aqui, você vai emagrecer. E na verdade, você promete tirar um indivíduo de um desequilíbrio, mas você coloca ele no outro desequilíbrio. Que na verdade não adianta nada.
Então, essas promessas muito malucas ou altamente restritivas, elas têm essa característica de não resolver o desequilíbrio que causa a obesidade sob o ponto de vista nutricional, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso. Uhum. Doutor Carlos, a gente sabe que tem muito paciente de bariátrica que percebe logo depois de operar uma diferença da vida, né? Então, por exemplo, as mulheres geralmente que estão muito acima do peso têm dificuldade de menstruar sem o auxílio de remédio, e com a cirurgia bariátrica, geralmente o ciclo menstrual já vai regularizando, a pressão também vai regularizando, a diabetes. Então, são questões aí metabólicas que vão se ajustando. Esse ajuste do metabolismo, ele acontece instantaneamente ou ele é gradativo conforme a pessoa vai perdendo peso? Olha, hoje tem muitas linhas de pesquisa em cirurgia bariátrica e uma delas tem a ver com doenças associadas, que a gente chama, né, como diabetes, hipertensão. Inclusive depois até podemos falar sobre isso, tenho um projeto de pesquisa já publicado sobre tratamento da hipertensão, tratamento colaborativo, né, com cardiologista, mas incluindo a cirurgia bariátrica. Existem sim algumas alterações que ocorrem, como você chamou, instantâneas. Não é bem instantânea, mas precocemente depois da cirurgia, você tem melhora do controle de diabetes, melhora do controle da hipertensão, da própria questão do sono, da apneia do sono, o paciente se refere em melhora muito rápida. Então, existem fatores que estão não ligados à perda de peso propriamente dita, alterações hormonais e outras coisas que acontecem após a cirurgia. Mas tudo é um conjunto. Então, existem esses fatores além da perda de peso, mas com certeza, progressivamente, com a perda de peso, tudo vai melhorando mais, né? Então, a perda de peso também é importante, né? Não é só uma questão das alterações hormonais e de outras substâncias que a cirurgia acarreta. Então, sim, existe uma alteração mais precoce, mas ela se consolida com a perda de peso. Olha, doutor, eu que sou paciente bariatrizada, eu posso dizer, parece milagre. A coisa toda parece milagre. Doutora Grazi, eu queria saber. É verdade, os pacientes encaram dessa forma, sim, mas a perda de peso é importante também. Sim, claro, claro, com certeza. Na verdade, eu acho que a perda de peso e também seguir ali o que o médico está dizendo, sem ansiedade, sem. Eu me lembro quando antes da primeira consulta, eu pensava assim: eu vou perder 30 quilos em 30 dias. Aí, quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, o senhor riu, porque eu tenho certeza que todos os pacientes falam isso. Quando começou o meu processo de emagrecimento, eu falei, se eu perder 30 quilos em 30 dias, o meu organismo não aguenta. Aí eu entendi que 30 quilos em 30 dias não é uma coisa boa. Então, é bom ir devagarzinho, devagar e sempre. E aí foi com que a gente se ajustou ali, foi tudo tranquilo, graças a Deus. Doutora Grazi, eu queria saber o seguinte, boa parte das pessoas usam o alimento como uma válvula de escape, como uma muleta. E o processo de reeducação alimentar, para que ele tenha sucesso, ele passa pela essa questão psicológica, o apoio psicológico tem importância ali para que esse paciente consiga atingir os resultados e mais, se manter nos resultados? Eu acredito que se for detectado que esse paciente ele usa a alimentação como uma forma de ou não lidar com os problemas, né, uma forma de se sentir confortável em alguma situação, sim, sem dúvida, o acompanhamento psicológico ele vai ajudar bastante. Por quê? Porque especialmente quando a gente pensa na cirurgia bariátrica, então depois da bariátrica, você tem uma restrição mecânica à quantidade do alimento, né? Então, ele vai se deparar com esse obstáculo. Então, eu não vou poder usar o alimento para resolver o meu problema. Então, se ele realmente usar o alimento para soluções de problema,
o acompanhamento psicológico, eu acredito que seja fundamental para que ele passe por esse processo e ainda mantenha, né, a perda de peso. Porque ele pode utilizar outras maneiras para resolver o problema dele. Doutor Carlos, o fator psicológico também é importante para o sucesso da bariátrica, e eu falo isso também lembrando do meu pré-cirúrgico, da psicóloga me falando de pacientes que tinham tomado leite condensado na parte líquida da dieta. Eu falei, nossa, tipo, não é nenhuma iguaria, né? Não, sem dúvida alguma, da mesma forma que a obesidade tem causa multifatorial, o tratamento dela também deve ser multidisciplinar, né? Eu acredito muito nisso, eu acho que existem pessoas que têm obesidade e não têm problemas psíquicos muito importantes, mas também existem, como a doutora falou, pessoas que têm a alimentação como uma válvula de escape, né? Uma coisa para amenizar algum outro tipo de sofrimento. E até tem pessoas que têm algum tipo de distúrbio mesmo psíquico ou psiquiátrico que desemboca na alimentação. Então, o acompanhamento psicológico é muito importante, né? Principalmente para essas pessoas que têm algum distúrbio psíquico que afeta a alimentação, né? Essa questão do leite condensado é meio lenda, mas claro que até existe pessoas que podem fazer isso, mas não é uma coisa que a gente vê com tanta frequência, virou um pouco uma lenda, né? Mas com certeza, o que eu sempre falo para meus pacientes, que a cirurgia é o início do tratamento e não o fim do tratamento, né? O tratamento vai durar a vida toda. Obesidade é uma doença crônica e mesmo operando, você tem que continuar cuidando, né? Então você tem que continuar se tratando, tem que continuar passando com a nutricionista, com o seu médico, endocrinologista, com o psicólogo, à medida da necessidade, né? A pior coisa que o paciente operado pode fazer é abandonar o acompanhamento. Isso com certeza é muito ruim, né? E também, quando tem alterações psíquicas ou psiquiátricas envolvidas, o trabalho psicológico é essencial para evitar a mudança de compulsão, né? Isso também é muito ruim. Então, se você existe uma compulsão alimentar, você deve tratar essa compulsão para que não haja troca de compulsão. Por exemplo, bebida alcoólica, compras, e sei lá, tem vários tipos de compulsão que podem substituir a alimentação. Mas é isso que é importante os pacientes saberem. Sim, sem dúvida. Até porque, né, doutor? Você toma um leite condensado, você tem um negócio que o pessoal de casa pode não saber, que chama síndrome de dumping, que é um pico de glicose, né? Então, assim, é difícil e aí as reações são diferentes. Às vezes você tem só uma sudoresezinha, outras vezes você passa muito mal. Eu adoro assim, o dumping. Eu adoro, porque é a hora que o meu organismo está dizendo, minha filha, para aqui. Esse é o momento de parar. Eu queria saber de vocês o seguinte: a gente sabe que com essa questão do isolamento social, muitas pessoas ficaram mais ansiosas, né? Afetou o psicológico, né, de muita gente. As pessoas deixaram de ir à academia fazer exercício, a rotina alimentar também ficou muito alterada para muita gente aí. As pessoas às vezes dão uma exageradinha aí nas coisas. Eu queria saber se vocês avaliam que todo esse processo que a gente viveu, esse estresse que a gente viveu, vai trazer consequências aí com relação a essa questão da obesidade. Doutora? Eu acho que podem existir os dois lados aí, porque eu acho que uma grande parcela da população tenha ficado um pouco mais preocupada com a saúde. E atualmente a gente vem sendo exposto, eu acho que uma grande quantidade de informações, especialmente nas redes sociais. Então, hoje, né, ainda mais com a pandemia, tudo é online. Então, atualmente a gente tem disponível online treinos, né? A gente consegue praticar atividade física, ligar o computador e ver uma live, e você pode fazer o exercício físico na sua casa, né? Os programas de TV que ensinam receitas que são mais saudáveis também.
na verdade, você tem isso disponível. Então, eu acredito que uma parcela da população seja influenciada por isso. Além disso, a gente vem numa onda de conscientização dos profissionais da saúde, de esse trabalho mais multidisciplinar, de que todos nós estamos falando a mesma língua, da importância da saúde. É importante você manter a saúde para evitar o aparecimento de doenças, né? Então, eu acredito que possam existir os dois lados. Ao mesmo tempo que você tem uma grande parcela da população se conscientizando da importância da saúde, obviamente você tem uma parcela da população que sofre mais com isso, por ficar mais dentro de casa, mais ansioso, e acaba comendo de maneira mais desequilibrada, né? Fica mais sentado. Hoje em dia a gente trabalha muito mais sentado, né? O dia inteiro. Você mal tem hora para fazer as suas atividades de casa, por exemplo. Muitas vezes, antes de tomar café, você entra no computador, resolve alguma coisa, depois você vai tomar um café, e depois volta, e daí já resolve alguma coisa. Eu não, sinceramente, eu ainda não sei qual vai ser o impacto disso. Não é, doutor Carlos? O que o senhor acha? Doutor? Realmente assim, eu acho que nós vamos saber desse impacto por muitos anos ainda pela frente do que tudo que vai acontecer com as pessoas, com as crianças, né? Minha experiência tem mostrado que a maioria das pessoas, infelizmente, está se queixando de ter ganho peso durante a pandemia, porque o fato de ficar em casa, poucas atividades, acaba se alimentando mais, bebendo mais também, o que é um outro fator, né? Parece que tem havido um aumento de consumo de bebida alcoólica e com certeza isso impacta na questão da obesidade, né? Então, me parece que eu também acredito que existam os dois lados, mas me parece que, infelizmente, o lado da obesidade vai ser mais frequente do que o lado da parte mais saudável, né? né? Quer dizer, eu acho que as pessoas vão correr atrás agora do prejuízo, mas vamos ver. Mais um desafio para nós, né? Vamos ver. Com certeza. Doutora Graziela, apesar do alto índice de obesidade que a gente vê no Brasil, o brasileiro até que não tem uma alimentação tão ruim, né? É até balanceada a alimentação do brasileiro, assim, comparado, por exemplo, com o americano que adora um fast food, né? E comparado de outros países, claro que não dá para comparar com todos, né? Porque, por exemplo, o asiático tem uma alimentação melhor que a do brasileiro, em geral. E aí eu queria saber, por que o brasileiro, dá para saber isso? Por que o brasileiro está tão acima do peso? E o índice de obesidade é realmente considerável no Brasil. Eu acho que segundo dados de uma pesquisa feita pelo IBGE, pela DASA, mais de 54% da população acho que era, né, sobrepeso e obeso. E esse mesmo número, né, mais de 50% da população é sedentária ainda, né? Mas eu acho que essa pergunta ela é difícil de responder porque é difícil a gente fixar um padrão de alimentação brasileira. Se a gente pensar, por exemplo, na cesta básica, que tem arroz, feijão, e se o brasileiro incluir a salada, uma proteína no prato, ele não é ruim, não é. Mas esse realmente é o padrão alimentar do brasileiro? Na verdade, uma parcela grande da população também se alimenta de fast food. E uma parcela grande da população tem o fast food ou esses alimentos ultraprocessados, esses alimentos de pacote, com bolacha, salgadinho, como padrão alimentar. Então, a gente tem que ter uma consciência de o que é o padrão alimentar do indivíduo. É isso que vai favorecer ou não o desenvolvimento da obesidade. Comida de feira, o arroz e o feijão, não é ele que vai causar. É muito difícil o excesso desse tipo de alimento. É difícil o excesso desse tipo de alimento. Mas é muito mais fácil a pessoa comer um pacote de bolacha numa tarde
do que a panela de arroz e feijão numa tarde. Então, eu acho que esse padrão de São Paulo é diferente do padrão alimentar do Nordeste, né? Então, mas, mais uma vez, de maneira geral, o que a gente tem que ter, eu acho que em mente, é que a comida de verdade, ela ainda é o principal fator que previne, que ajuda a prevenir o desenvolvimento da obesidade. Desequilíbrios nutricionais, uma alimentação inadequada, baixa em fibra, rica em alimento ultraprocessados e industrializados, é que pode favorecer o desenvolvimento de uma dieta, da obesidade. Então, rica em lanches, fast foods e assim por diante. Doutor Carlos, tem muitas pessoas acreditam que a cirurgia bariátrica é o caminho mais curto para se livrar da obesidade. E, na verdade, ela é uma cirurgia que tem riscos como outras, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais são esses riscos e se tem paciente que não é aconselhável fazer a cirurgia bariátrica. Olha, assim, sem dúvida alguma, qualquer procedimento médico tem algum risco, né? O simples fato de tomar um remédio, uma Novalgina, você pode ter algum efeito colateral mais grave. Então, existem riscos, por isso até que existem critérios para indicar cirurgia, porque em tudo em medicina você pesa risco e benefício. Quando o risco é menor que o benefício, vale a pena fazer, né? Então, a cirurgia bariátrica não é para qualquer pessoa que está acima do peso, e os riscos cirúrgicos, eles existem. Mas a boa notícia é que hoje, com a evolução da técnica, a experiência das pessoas, dos cirurgiões, tal, os riscos realmente são muito baixos, né? Hoje, a cirurgia de bariátrica, em termos de risco, equivale a fazer uma cirurgia de vesícula, por exemplo, que é uma cirurgia de porte até menor, né? Então, os riscos existem, têm que ser pesados. E, assim, existem regras definidas pelo Conselho Federal de Medicina para indicar a cirurgia bariátrica. Então, por exemplo, crianças e adolescentes jovens, principalmente, eu digo, abaixo de 16 anos, não podem ser operados pela regra do Conselho Federal de Medicina. Entre 16 e 18, até podem, mas precisam de uma avaliação muito especializada antes da cirurgia. Pessoas mais velhas que têm algum comprometimento de saúde muito grave, que o risco cirúrgico é muito alto, também tem que ser pesado se vale a pena operar, né? Então, assim, a cada paciente. A questão da idade é já uma coisa definida pelo Conselho Federal de Medicina, mas a avaliação individual vai dizer se ele pode ou não ser operado e quais são os riscos. Mas, com certeza, ninguém deve minimizar os riscos, apesar de hoje eles serem bem raros, realmente bem infrequentes de acontecerem, principalmente os mais graves. Uhum. Eu queria colocar aqui uma questão para ambos. E quais são as consequências para o organismo do efeito sanfona, no caso da doutora Grazi, e do reganho de peso, no caso do doutor Carlos? Doutora? Eu acho que uma coisa vai puxar a outra. O efeito sanfona, eu acho que o principal efeito chama-se termogênese adaptativa. O que é termogênese adaptativa? O corpo, ele se acostuma a esse déficit calórico que você faz. Então, assim, para tentar emagrecer, qual é a coisa mais comum? Reduzir calorias, né? Então, quando você reduz calorias, o organismo, ele responde a isso. Como que ele responde a essa redução calórica? Que para ele entende como um estresse, tá? Então, ele responde ainda a isso baixando o seu gasto calórico diário. E aí você pode se esforçar e lutar contra isso. De que maneira? Começa a praticar atividade física, consumir alimentos ricos em fibras, para você minimizar essa termogênese adaptativa, que aí o seu corpo não briga com essa perda de peso. Se você voltar a comer, quer dizer, não, você faz uma restrição calórica, mas sem praticar atividade física, tomar cuidado com a qualidade dos alimentos, você vai comer de novo, porque o efeito rebote da redução calórica coma, por favor, porque eu estou passando por um estresse,
e aí você vai atacar alimentos de densidade calórica maior, e aí você ganha peso. Aí da próxima vez eu vou reduzir mais ainda a minha caloria. Uhum. E aí esse organismo vai baixar ainda mais o gasto calórico para acompanhar a sua redução calórica. Então, esse efeito sanfona, ele vai dificultando cada vez mais a sua perda de peso. Então, isso se chama termogênese adaptativa, e isso é muito ruim. Uhum. Fora as Doutor, consequências que isso tem para a saúde, né? uhum. Doutor Carlos, com relação ao reganho de peso, qual que é o impacto? E mais, quando a pessoa tem reganho de peso, ela perdeu a cirurgia? Antes Falando de de uma mais maneira nada, leiga, né? apesar de reganho de peso ser um termo comum na população, eu particularmente como médico não gosto do termo, porque como a gente está lidando com uma doença crônica, em termos médicos, a gente tem preferido chamar isso de recidiva da doença. O que é recidiva da doença? É a mesma coisa, vamos falar de uma coisa mais grave, mas talvez entenda melhor. Você tem um tipo de câncer, você opera aquele câncer. E aí você faz tratamento e tal, você está livre dele. Passa 1, 2 anos, esse câncer volta por infelicidade. Aí a gente chama de recidiva. Na obesidade é a mesma coisa. Pode haver o retorno da doença. A recidiva chama retorno da doença, né? Uhum. A cirurgia não é infalível, é um excelente tratamento, mas existe o que eu estou chamando de recidiva da doença obesidade, né? Não é que você perdeu a cirurgia, porém aconteceram fatores, e aí cada paciente é um indivíduo, pode haver distúrbio alimentar, pode haver, por exemplo, consumo de bebida alcoólica, que é uma coisa ruim, pode haver falta de atividade física e pode haver questões pessoais, genéticas, vários outros fatores que a gente falou que são causas da obesidade, também às vezes são causa da recidiva, do retorno da doença, né? Então, Uhum. não é que a cirurgia foi perdida, mas a doença, por ser crônica, às vezes, infelizmente, apesar de todo o tratamento realizado, ela ainda se sobrepõe ao que a gente fez e à vontade do paciente. Hoje, eu acredito muito que o tratamento cada vez mais tem que ser conjugado. Então, hoje a gente tem, quando o paciente tende a ter vamos falar do reganho de peso, a gente deve lançar mão de tudo o armamentário que nós temos. Então, você pode associar medicação. Hoje existem bons remédios que podem ser associados e às vezes os pacientes têm um sucesso bom. E, em última instância, até pode-se pensar numa reoperação, uma nova cirurgia, né? Mas esses casos têm que ser muito bem avaliados antes disso. Espero Mesmo ter bypass, respondido. doutor, mesmo bypass dá para fazer de novo ou não? Sim, é possível fazer alterações no próprio bypass que Uhum. levem a uma nova perda de peso. É Uhum. importante dizer que uma nova cirurgia, infelizmente, os resultados não são tão bons como uma primeira cirurgia. Normalmente, a segunda cirurgia acaba não tendo resultado de tão sucesso. Por isso que, cada vez mais, a gente tem lançado mão de outras ferramentas para tentar trabalhar com esse paciente que teve o chamado reganho de peso. Uhum. Só para contextualizar quem está em casa, a cirurgia bariátrica tem duas formas, né? O sleeve e o bypass. O bypass é um pouquinho mais agressivo do que o sleeve e ambas têm um resultado bem bacana, de acordo também com o perfil do paciente, né, doutor? Sim, a escolha da técnica tem que passar por uma avaliação de cada paciente. É claro que tem aí questões do próprio cirurgião, tem que se levar em conta Uhum. também o que o paciente acha, mas na minha visão a decisão final é do médico, levando em consideração vários fatores, né? Exames, tem vários fatores. Tem pacientes, na minha visão, que, por exemplo, não devem fazer o chamado sleeve, né? Que é só uma redução do tamanho do estômago, devem fazer Uhum. bypass. Às vezes o bypass talvez não seja a melhor opção, então você pode fazer um sleeve, mas isso tem que ser avaliado caso a caso. Uhum. Doutora Graziela, infelizmente a gente tem visto um aumento da obesidade infantil
né, que é um fator que gera consequências a médio e longo prazo. É super complicado. Você acha que a gente precisa pensar em políticas públicas que tratem melhor das escolhas saudáveis das crianças para diminuir o impacto da saúde? Por exemplo, uma regulamentação do tanto de açúcar do biscoito, ou da alimentação da merenda, uma política pública mesmo direcionada para essa questão alimentar? Não, eu acho que é fundamental, sim, a gente pensar nas nossas gerações futuras, né? Ainda mais quando a gente considera os números da obesidade, né, atualmente. Essas políticas públicas, eu acho que elas já estão em andamento. Por exemplo, aqui na Faculdade de Saúde Pública, existem esforços nesse sentido, com, acho que, o lançamento de uma cartilha sobre alimentação saudável, e nessa cartilha, que foi feita junto com o Ministério da Saúde, eles encorajam em que as escolas reforcem a qualidade do alimento. Então, claro que isso precisa ser implementado nas escolas, especialmente nas escolas públicas, né? Algumas escolas particulares já usam os alimentos mais saudáveis, considerando que a criança ela passa bastante tempo na escola, ainda mais na fase de alfabetização, né? Tem escolas que funcionam quase que o dia todo. Então, incluir políticas públicas de alimentação um pouco mais saudável nas escolas é de fundamental importância, né? Além disso, a prática de atividades físicas também, né? De exercícios físicos na escola, garantir que as crianças tenham acesso a isso, né? Doutor Carlos, o Brasil já é o segundo país do mundo em número de cirurgias bariátricas. O senhor acha que isso é um indicador que as próximas gerações terão menos problemas com a obesidade, ou ainda não dá para fazer essa relação? Olha, infelizmente não dá, porque a estimativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, e isso se repete no mundo inteiro, apesar de as pessoas até acharem que está se operando muito, que até a cirurgia virou uma coisa banal, é uma impressão errada. Estima-se que a gente está operando por ano em torno de 0,5% das pessoas que teriam indicação de cirurgia, isto é, os chamados obesos mórbidos, 0,5%. Então, de cada 200 pacientes, a gente opera um que tem indicação de cirurgia. Então, isso é um tremendo desafio. É legal até a gente estar falando aqui na rede da Alesp, porque os políticos, quem sabe, podem se sensibilizar por essa informação, que nós operamos muito pouca gente. Tem muita gente, principalmente no setor público, que precisaria muito da cirurgia e, infelizmente, não tem acesso porque as filas são enormes, né? Eu acho que a cirurgia, a gente está tratando a consequência do problema, né? Eu acho que, para responder a sua pergunta de ter melhor futuro em relação à obesidade, eu acho que tem que ir na linha do que você perguntou para a doutora Graziella, que é tratar da prevenção da obesidade, né? Eu acho que a cirurgia vai ajudar muita gente, porém, ela está ajudando já o resultado final do problema, né? Que é a pessoa que chega na obesidade grau 3, ou chamada obesidade mórbida. Então, eu acho que a gente tem que ter mais acesso à cirurgia, porém, é um problema extremamente complexo, mas com certeza os políticos deveriam começar a se debruçar com mais afinco e seriedade para tentar melhorar a situação, né? A gente falou de comida aqui, não é novidade que a comida saudável é muito mais cara que a comida não saudável. Isso é um outro problema para as populações de baixa renda, né? É muito mais barato comprar comidas não saudáveis e muito calóricas. Eu gostaria de agradecer a presença de ambos, a disponibilidade em falar sobre esse tema que é importante,
atinge todas as camadas da sociedade, como a gente falou um pouco antes, inclusive crianças têm sido atingidas pela obesidade, e é um tema que a gente espera, colocando esse debate, despertar para o pessoal que está em casa o interesse em cuidar da própria saúde. Muito obrigada, doutora Grazi. Muito obrigada, doutor Carlos. Obrigado a você. Espero que os espectadores tenham gostado aí do nosso diálogo. Obrigado. Também agradeço muito e até uma próxima. Muito obrigada. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou dos riscos da obesidade. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.